As palavras ecoaram como um trovão pelos antigos salões do Palácio de Buckingham. A partir daquele momento, Camilla Parker B.S. não era mais rainha do Reino Unido. O rei Charles III estava diante da nação, sua voz pausada, deliberada, cada sílaba cortando séculos de protocolo real como uma lâmina na seda. O salão congelou. Nenhum suspiro, nenhum sussurro, apenas o peso da história sendo reescrita em tempo real. O maxilar do príncipe William se contraiu quase imperceptivelmente. Ao seu lado, os dedos de Catherine encontraram a mão dele sob a mesa, os nós dos dedos brancos de tensão. Naquele silêncio, ambos sabiam que tudo havia mudado para sempre. Mas o que poderia levar um rei que esperou 70 anos por sua coroa a emitir um decreto tão devastador? Que revelação, que traição, que ato imperdoável havia destruído a família real por dentro? A resposta está enterrada sob camadas de intrigas palacianas, registros médicos e um telefonema que expôs tudo. Antes de mergulharmos no escândalo que está abalando a Commonwealth, deixe-me perguntar algo. Você já confiou completamente em alguém apenas para descobrir que essa pessoa estava orquestrando sua ruína o tempo todo? Foi exatamente isso que aconteceu por trás das portas douradas do palácio. Isso não é apenas mais um drama da realeza. Trata-se de poder, manipulação e uma rainha que apostou tudo e perdeu de forma espetacular. E aqui está o que ninguém está comentando. As evidências levam não a um, mas a 2 conjuntos de registros médicos, ligações telefônicas criptografadas à meia-noite e uma conspiração que se estende do Palácio de Buckingham até a Califórnia. Fique comigo, porque o que você está prestes a descobrir mudará completamente a sua visão sobre a monarquia moderna. E acredite, a verdade é muito mais chocante do que qualquer manchete poderia descrever. O anúncio. Vamos voltar àquele momento. O momento que paralisou a internet e deixou o mundo sem palavras. A atmosfera dentro do Palácio de Buckingham era sufocante. Cortinas de veludo carmesim absorviam cada som. Retratos de monarcas do passado, com detalhes em ouro, pareciam observar com julgamento. Este não era apenas mais um discurso real, era um acerto de contas. O rei Charles III, visivelmente debilitado por sua luta contra o câncer, aproximou-se do antigo púlpito de carvalho. As luzes fortes da televisão projetavam sombras profundas em seu rosto, revelando um cansaço que nenhuma compostura real poderia esconder. Quando falou sobre sua saúde debilitada, sua voz permaneceu firme, a voz de um homem que passou a vida se preparando para o dever, mesmo quando esse dever exigia o impensável. Então veio a primeira bomba. Estou abdicando do trono. As câmeras giravam freneticamente. Jornalistas se inclinavam para a frente, telefones já vibrando com alertas enviados para milhões. Abdicação na monarquia britânica. Essa palavra por si só carrega o peso de uma crise. É o que Eduardo VIII fez por amor, o que marca o fim de uma era. Mas Charles não havia terminado. Nem de longe, seu olhar se desviou, endurecendo ao pousar na rainha Camila. Ela estava radiante em verde esmeralda, a personificação da compostura régia, uma mulher que sobrevivera a décadas de escrutínio público e finalmente reivindicara sua coroa. Ela esperava que aquele fosse o momento de William, uma passagem cerimonial de poder, o papel dela, o da madrasta digna apoiando a transição. O que ela não esperava era o que veio a seguir, a acusação. A rainha Camila está, por meio deste, destituída de todos os títulos e privilégios reais. A sala pareceu girar em torno do próprio eixo. Nem mesmo William, um homem treinado desde o nascimento para controlar cada expressão facial, conseguiu esconder o choque. Catherine permaneceu completamente imóvel, mas suas mãos entrelaçadas denunciavam o terremoto que se desenrolava em sua mente. A justificativa devastadora. Camila era acusada de falsificar os registros médicos do rei, de manipular seu diagnóstico, de tentar tomar o controle da monarquia enquanto seu marido lutava pela vida. Observe a reação de Camila nessas imagens de arquivo e você verá algo extraordinário. O momento preciso em que uma fachada cuidadosamente construída desmorona. Seu lenço de seda quase escorregou de seus dedos. Seus olhos se arregalaram, não de medo, mas de incredulidade. Ela havia planejado tudo, cada contingência, cada cenário, cada ameaça potencial, exceto esta. Exceto ser desmascarada pelo homem que ela pensava ter enganado. Pense nisso por um momento. Imagine o cálculo,
a fria precisão necessária para alterar o prontuário médico do seu marido enquanto ele luta contra o câncer. Que nível de ambição leva alguém a esse ponto? A coletiva de imprensa se transformou em caos. Jornalistas gritavam perguntas uns por cima dos outros. Telefones tocavam incessantemente. O decoro cuidadosamente orquestrado do protocolo real se estilhaçou como porcelana fina se chocando contra mármore. William e Catherine saíram rapidamente, seu silêncio mais poderoso do que qualquer declaração. Eles se moviam como pessoas escapando de um prédio em chamas, porque de muitas maneiras eles representavam a reação global. Em minutos, o mundo explodiu. Rei abdica, rainha traída, bradavam em todas as telas em Londres, Nova York, Tóquio, Sydney. A história consumiu todos os fusos horários, todas as plataformas, todas as conversas. Mas é aqui que a coisa fica interessante. A opinião pública se dividiu ao meio. Metade do país elogiou a coragem de Charles. Por fim, disseram: um monarca que escolhe a justiça em vez da lealdade pessoal. Um rei que se recusa a deixar a ambição corromper a coroa, mesmo quando essa ambição se disfarça de amor. A outra metade questionou tudo. Será que isso era realmente uma questão de justiça ou uma manobra de poder calculada? O círculo íntimo de Williams eliminando um rival, usando a doença de Charles como pretexto. O debate fervilhava por toda parte. Programas de entrevistas, podcasts, mesas de jantar, salas de convivência universitárias. Todos tinham uma opinião. Todos escolheram um lado. E em meio a tudo isso, uma pergunta ecoava mais alto que as outras. O que realmente aconteceu por trás daquelas portas fechadas? O que poderia levar um homem a destruir o próprio casamento diante do mundo? Que provas poderiam ser tão condenatórias, tão irrefutáveis, a ponto de não deixarem espaço para misericórdia ou segundas chances? A descoberta. Para entendê-la, precisamos voltar 7 dias antes da abdicação, antes das acusações, antes de tudo desmoronar. O Palácio de Sandringham, um refúgio real privado, apreciado por seu isolamento e tranquilidade. É para lá que a família vai para escapar das câmeras, do escrutínio, da interminável performance da monarquia. Era o aniversário de casamento de Charles e Camilla. Apesar da dor implacável causada por sua doença, Charles insistiu em preparar um presente pessoal. Um broche tradicional que ele mesmo escolhera, aninhado em veludo verde escuro. Ele queria entregá-lo pessoalmente, um gesto discreto e romântico para a mulher, por quem lutara a vida inteira para amar. Imagine-o caminhando lentamente por aqueles corredores, uma pequena lanterna lançando uma luz trêmula sobre os retratos de família. Ele não era o rei Carlos III naquele momento. Era simplesmente um marido buscando um momento íntimo com sua esposa. Então ele ouviu a voz dela. Normalmente, o tom de Camila era caloroso, com aquela rouquidão que deixava as pessoas à vontade, mas desta vez era diferente, mais cortante, mais fria, mais imponente. Ela estava ao telefone. O protocolo ditava que ele se anunciasse, mas algo, instinto, pavor. Aquele sexto sentido que desenvolvemos quando algo está terrivelmente errado, o manteve paralisado do lado de fora da porta de carvalho entalhado. O que ele ouviu em seguida mudou tudo. Não quero que soe crítico, disse Camila com a voz calma de quem discute arranjos de jardim. Quero que soe mais crítico do que realmente é. Basta incluir a fraseologia certa, exaustão severa, repouso por tempo indeterminado necessário. Isso convencerá o conselho de que o rei precisa de uma recuperação prolongada. Harland, o Dr. Harland, médico pessoal de Charles, o homem em quem ele confiava a própria vida, literalmente. E Camila o instruía a falsificar registros médicos. Consegue imaginar esse momento? O homem que você ama está morrendo de câncer e você está parado do lado de fora de uma porta, ouvindo sua esposa orquestrar sua remoção política. Charles ficou imóvel, a caixa de veludo ficando cada vez mais pesada em suas mãos. Mas ela não havia terminado. A conspiração se aprofunda. Camila discou outro número imediatamente. Desta vez, sua voz carregava uma excitação mal contida. A energia de alguém prestes a dar checkmate. Ótimo. Então, vamos em frente. Preciso que os documentos para as mudanças no Comitê Real sejam preparados imediatamente. Não podemos permitir que aqueles indecisos nos atrapalhem. Cada palavra era uma facada. Isso não era apenas manipulação médica. Era um golpe cuidadosamente arquitetado, meticulosamente planejado, escondido sob a aparência de genuína preocupação. A condição de Charles o forçará a se afastar, ela continuou.
Durante esse período, estabelecerei um conselho de regência temporário para manter a estabilidade. Tradução: enquanto Charles lutava contra o câncer em isolamento forçado, Camila governaria a monarquia das sombras. O presente de aniversário escorregou das mãos de Charles. A caixa de veludo caiu silenciosamente sobre o tapete persa, mas para ele, o som foi como vidro quebrando. Pense no que isso representa: anos de devoção, décadas de luta por aceitação, uma vida inteira escolhendo essa mulher acima do dever, acima do protocolo, acima da aprovação da própria mãe. Tudo reduzido a um mero instrumento na demonstração de poder de outra pessoa. Charles recuou silenciosamente e retornou sozinho aos seus aposentos. A caixa de veludo verde permaneceu onde caiu, um símbolo mudo de sinceridade traída. Mas eis o que ninguém sabia naquele momento. O rei Charles III não estava derrotado, ele estava fortalecido. A investigação. Daquele momento em diante, Charles retirou-se completamente da vida pública. Oficialmente, alegou repouso absoluto por motivos de saúde. A imprensa noticiou o agravamento de seu estado de saúde. Especulava-se sobre sua capacidade de continuar reinando. Mas por trás da fachada de doença e isolamento, Charles travava uma guerra. Ele entendia que cada movimento era observado não por inimigos distantes, mas por aqueles mais próximos a ele, que provavelmente reportavam a Camila. Então, ele agiu com precisão cirúrgica, baseando-se em instintos aprimorados durante seu serviço na Marinha Real e lições absorvidas ao observar a Rainha Elizabeth II governar com uma eficácia silenciosa e devastadora. Seu primeiro passo foi a biblioteca particular do Palácio de Buckingham, uma câmara serena onde gerações da história da realeza jaziam arquivadas e seladas. Lá, ele teve acesso a registros médicos confidenciais e o que encontrou foi explosivo. 2 relatórios médicos distintos, ambos com seu nome, ambos datados de seu exame mais recente e ambos com o carimbo oficial do Dr. Harland. Mas seus conteúdos não poderiam ser mais diferentes. O primeiro relatório, o original, obtido discretamente por meio de uma enfermeira leal, descrevia a condição de Charles como estável, exigindo observação, sim, mas sem representar perigo imediato à sua vida ou à sua capacidade de governar. O segundo relatório circulou entre o Conselho Real e os principais assessores, pintando um quadro catastrófico: declínio severo, exaustão nervosa, recomendação de repouso por tempo indeterminado e possível intervenção. Charles colocou os 2 documentos lado a lado sob a lâmpada. As evidências eram irrefutáveis. Camila havia manipulado seu médico para criar registros médicos falsos. Ela havia fabricado uma crise para justificar sua remoção do poder. Mas as evidências por si só não bastavam. Charles precisava entender a extensão total da conspiração. Quem mais estava envolvido? Qual era a profundidade disso? A descoberta de Kate. E foi aí que Catherine, princesa de Gales, entrou na história. Kate é meticulosa, detalhista ao extremo. Enquanto organizava os correspondentes do palácio relacionados a cuidados médicos, um trabalho administrativo rotineiro que a maioria das pessoas consideraria entediante, ela notou algo estranho. Uma série de e-mails entre Camila e o Dr. Harland, enviados em horários irregulares, frequentemente tarde da noite. A linguagem era codificada, vaga, cautelosa. Em vez de discutirem saúde, mencionaram planos e cronogramas. Uma mensagem se destacou como um farol. Um e-mail de Harland para Camila, com um anexo intitulado simplesmente Plano B. O instinto de Kate gritou perigo. Ela sempre tratara Camila com respeito. Afinal, a mulher fizera Charles feliz. Mas isso ia além do drama familiar e se tornava algo mais sombrio. Sem hesitar, Kate contou tudo a William. Agora entendam a posição de William. Ele já estava sob uma pressão esmagadora. Preocupação com o pai. Ansiedade quanto ao seu papel iminente. O peso de potencialmente se tornar rei muito antes do esperado. Ao ler as descobertas de Kate, sua expressão endureceu linha por linha. William respeitava sua madrasta, acreditava que ela havia trazido estabilidade e felicidade genuína aos últimos anos de Charles. Mas as evidências destruíram essa crença como um martelo no gelo. A partir daquele momento, William e Kate se tornaram parte da investigação. 3 gerações da família real, Charles, William e Catherine, agora trabalhavam em segredo para expor a conspiração que se desenrolava dentro de seus próprios muros. As evidências se acumulam. William e Kate agiram como agentes de inteligência.
Usaram canais criptografados, evitaram áreas do Palácio de Buckingham com forte vigilância. Trabalharam apenas com seus funcionários de maior confiança e seu alvo, o Dr. Harland. Através de uma análise minuciosa dos metadados telefônicos e dos registros do servidor do palácio, descobriram algo decisivo: uma conversa telefônica gravada entre Camilla e Harland. Ao ouvir a gravação, William sentiu uma onda de fúria e incredulidade. A voz de Camilla, controlada, calma, absolutamente impenitente, instruindo Harland a exagerar o estado de saúde do rei, a usar uma terminologia alarmante, deliberadamente concebida para afastar Charles de todas as suas responsabilidades oficiais. Era irrefutável, condenatório, devastador. Eles trouxeram tudo para Charles: a gravação, os 2 relatórios contraditórios, a troca de e-mails, cada prova meticulosamente documentada. Charles aceitou o aparelho com dedos trêmulos e apertou o play. Ouvir sua esposa falar dele como um obstáculo, como um problema a ser administrado em vez de uma pessoa a ser amada, deixou uma marca profunda e permanente em sua alma. Mas Charles é um monarca, e monarcas não têm o luxo de um colapso emocional. Apesar da dor, ele tomou uma decisão final. Daria a Camilla uma chance de confessar. Não por misericórdia, nem mesmo por amor, mas como um último acerto de contas ético. Uma última tentativa de resgatar algum fragmento de dignidade dos destroços de seu casamento. O confronto. O encontro particular deles aconteceu em uma pequena sala de estar. Apenas os 2. E um silêncio opressivo. Camilla entrou com uma segurança calculada. Ela havia percebido o distanciamento emocional de Charles recentemente, é verdade, mas acreditava que seu charme, suas décadas de experiência navegando pela política da realeza, a protegeriam. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, uma tentativa de despertar sua compaixão. Charles não apresentou as provas imediatamente. Em vez disso, encarou-a com olhos que carregavam tanto a tristeza de um marido traído quanto a autoridade de um soberano. Com calma, quase gentilmente, ele perguntou sobre a preocupação dela com a saúde dele, sobre as recentes conversas dela com Harland. E Camilla, ela negou tudo. Com um suspiro suave e uma tristeza cuidadosamente calculada, ela descartou tudo como um mal-entendido. Suas ações, alegou, derivavam unicamente do medo pelo bem-estar dele. Ela chegou a transferir a culpa, sugerindo que pretendentes ciumentos haviam inventado boatos para minar sua posição, para destruir o casamento deles. Suas negações veementes, sua completa ausência de remorso, extinguiram a última chama de esperança em Charles. Naquele momento, ele compreendeu com absoluta clareza. Não havia arrependimento, apenas estratégia. Quando Camilla partiu, ainda envolta na postura de esposa magoada, Charles soube que seu caminho estava traçado. Sua angústia pessoal não podia se sobrepor à sua responsabilidade como rei. Ele não deixaria para William uma monarquia corroída por enganos e conspirações. A decisão. Sem demora, Charles convocou seu secretário particular. Sua decisão era definitiva. Ele abdicaria formalmente, transferindo a coroa imediatamente para o príncipe William. Mas, além disso, o plano de Camilla e todas as provas que o sustentavam seriam apresentados na íntegra ao Conselho Real. A justiça não seria ocultada, seria pública, inconfundível. Sentado à sua antiga escrivaninha, Charles ergueu a caneta e começou a assinar o Novo Testamento, o decreto de abdicação. Cada documento testemunhando o fim de uma era. Cada assinatura parecia insuportavelmente pesada. Ele também compôs uma última nota manuscrita para Camilla. Curta, íntima, desprovida de cerimônia, uma despedida que jamais seria enviada, mas que precisava ser escrita. Ao selar aquela carta em um envelope simples, ele não estava apenas encerrando um reinado, estava fechando um capítulo de sua vida que o definira por décadas. Pense no peso disso. 70 anos esperando pela coroa, finalmente a conquistando, e depois a entregando menos de 2 anos depois, não por doença, mas por traição. Quantos de nós conseguiríamos fazer essa escolha? Dever acima da felicidade pessoal, justiça acima do amor, as consequências. Os dias que se seguiram ao anúncio transformaram a Grã-Bretanha. A coroação do rei William Finn não foi apenas uma cerimônia, foi uma catarse. O príncipe William, agora rei, estava na varanda do palácio histórico com uma aura de calma e autoridade que contrastava com o caos das últimas semanas. Ao seu lado, a rainha Catherine demonstrava fé absoluta em seu marido, em seu caminho, na retidão de suas ações.
A multidão não estava simplesmente celebrando um novo monarca. Estava testemunhando a restauração da integridade de uma instituição que parecia à beira da corrupção. A narrativa da mídia mudou drasticamente. As manchetes sensacionalistas deram lugar a comentários ponderados que elogiavam a coragem moral de Charles e a determinação de Williams. O sofrimento, por mais doloroso que tenha sido, purificou a monarquia. Mas enquanto Londres fervilhava em comemoração, outra história se desenrolava quase em completo silêncio. Camila, oficialmente destituída de todos os títulos reais, foi instruída a deixar o palácio de Buckingham. Sem cerimônia de despedida, sem cortejo fúnebre, sem funcionários leais, sem palavras de despedida. Ela caminhou pelos corredores onde outrora exercera a autoridade, com permissão para carregar apenas alguns pertences pessoais. Enquanto um veículo sem identificação saía silenciosamente pelo portão dos fundos do palácio, Camila não olhou para trás. Aquela expressão antes orgulhosa, ambiciosa e desafiadora, agora era vazia, desprovida de emoção. Seu destino, uma mansão isolada no interior do sul, cercada por campos e bosques, isolada, esquecida. Era uma sentença de solidão, silenciosa, duradoura e mais pesada do que qualquer punição visível. O retiro de Charles. Enquanto isso, o rei Charles, o ex-rei Charles, preparava-se para se afastar completamente da vida pública. Ele se retirou para uma propriedade privada, dedicando-se à recuperação e à tranquilidade que lhe fora negada durante toda a vida. O distanciamento da capital trouxe uma paz inesperada. Embora tivesse renunciado à coroa e à sua companheira, recuperara algo muito mais vital: clareza de consciência. Em solidão, Charles começou a escrever. Além dos documentos formais, elaborou uma autobiografia profundamente pessoal, um registro do capítulo final de seu reinado. Suas páginas narravam tudo: a descoberta da traição, a investigação secreta com William e Kate, o dia em que proferiu sua sentença perante o Conselho Real. Nas passagens finais, ele refletiu sobre o destino e a escolha, sobre a angústia de responsabilizar alguém que se ama, sobre a estranha liberdade encontrada em colocar o dever acima da emoção. Uma passagem em particular se destaca. Charles escreveu sobre a carta lacrada para Camila, aquela que ele nunca enviou. Ela repousava sobre sua mesa, um vestígio silencioso de um relacionamento definido tanto por devoção quanto por conflito. Ele sabia que nenhuma palavra poderia expressar completamente a profundidade de sua desilusão ou a irreversibilidade da separação. Nas linhas finais de suas memórias, com caligrafia firme e forte, ele escreveu: "O amor pode cegar, obscurecendo o julgamento por anos. A justiça, jamais. Ela exige clareza, absoluta e implacável, mesmo quando essa clareza destrói a felicidade pessoal. A conspiração maior. Mas eis o que a maioria das pessoas não percebeu em meio ao caos. O plano de Camila não era a única conspiração que ameaçava a família real. Lembram-se de Meghan Markle? Essa história tem tentáculos que chegam até a Califórnia. Enquanto Charles lutava contra a traição de Camila, Catherine travava uma guerra completamente diferente. Uma guerra envolvendo testes de DNA falsificados, documentos forjados e uma tentativa de minar a legitimidade do príncipe George. A investigação revelou um rastro chocante: mensagens criptografadas, instalações clandestinas especializadas em documentos falsos e transferências financeiras rastreadas até contas ligadas à secretária pessoal de Meghan. Kate não descobriu isso por acaso. Ela investigou o caso com a mesma precisão meticulosa que havia aplicado para descobrir os e-mails de Camila. O falso teste de DNA, criado para lançar dúvidas sobre a paternidade de George, foi rastreado até uma instalação nos arredores de Londres. Confrontado com as provas de transferência e os e-mails, o diretor da instalação confessou tudo. "Recebi ordens de um intermediário", testemunhou ele com a voz trêmula. "Amostras de design detalhadas, dinheiro transferido por meio de 3 camadas de contas." Kate apresentou todas as provas em uma reunião fechada no Palácio de Buckingham. Os relatórios falsos, as transferências, os e-mails com ordens, as confissões, as análises técnicas. "Não podemos deixar isso se arrastar", disse ela, com a voz carregada de autoridade, silenciando a sala. A coletiva de imprensa que se seguiu foi devastadora. Kate compareceu diante das câmeras, calma, porém firme, e desmantelou sistematicamente a conspiração.
Novos resultados de DNA conduzidos no laboratório real sob rigorosa supervisão independente confirmaram o parentesco sanguíneo entre ela e George em 99,99%. Inegável. William estava ao lado da esposa com a voz grave e calorosa. Nossa família foi atacada de forma covarde. Mas a verdade sempre triunfa. O acerto de contas de Meghan. Em Montecito, Meghan assistiu à coletiva de imprensa ao vivo. Seu rosto empalideceu a cada nova evidência anunciada. Ela desligou a TV e se deixou cair na cadeira, sem conseguir falar. Durante meses, ela se considerou intocável, a um oceano de distância, protegida pela distância e por intermediários cuidadosos. Ela calculou mal de forma catastrófica. Naquela noite, Meghan sentou-se em seu escritório apagando mensagens antigas, queimando anotações manuscritas, mas sabia que era tarde demais. O que havia sido enviado não pôde ser recuperado. Ligações de advogados começaram a chegar. Mensagens de alerta, todas sinalizando uma tempestade ainda maior se formando. Ela pensou em George, o garoto que encontrara algumas vezes, inocente e adorável. Um remorso fugaz a atravessou, rapidamente afogado pela preocupação com o próprio futuro. Harry entrou na sala preocupado, perguntando o que havia de errado. Meghan apenas balançou a cabeça. A conspiração que ela orquestrara à distância, acreditando-se protegida pela geografia e pela plausibilidade da negação, havia desmoronado completamente, e as consequências, essas estavam apenas começando. Uma nova era. De volta a Windsor, a paz foi retornando aos poucos. Kate sentou-se ao lado de George no berçário, lendo para ele como de costume. O menino riu feliz. Chega de perguntas confusas. Chega de medo. Mamãe sempre vai te proteger, ela sussurrou. E no fundo, Kate sabia que a batalha não havia terminado. Mas ela havia vencido a virada. A cerimônia de coroação do rei William transcorreu com uma solenidade rara. A multidão pressentia que não estavam apenas celebrando um novo monarca. Estavam dando as boas-vindas a uma era renovada, definida pela honestidade, responsabilidade e confiança restaurada. A monarquia havia sido testada, atacada internamente pela ambição e externamente por conspirações, e sobrevivera, purificada, fortalecida, pronta para o que viesse a seguir. Charles, observando de sua propriedade particular, sentia uma complexa mistura de emoções. Orgulho de William, fé em Catherine, alívio por a coroa passar para mãos em quem confiava plenamente, e sim, tristeza pelo que havia perdido, reflexão. Enquanto Charles finalizava o manuscrito de suas memórias, um sino solene ressoou ao longe, a profunda ressonância dos sinos do palácio anunciando mais uma cerimônia formal. Era o som da continuidade, da renovação. Uma nova monarquia havia se enraizado, uma onde as ambições ocultas haviam sido banidas, onde a verdade importava mais do que o poder, onde a integridade definia a coroa. Charles havia feito uma escolha impossível. Colocara o dever acima dos sentimentos pessoais. Expora a traição, mesmo quando isso destruiu sua própria felicidade. Alguns chamaram isso de coragem, outros de cálculo frio. Mas pergunte-se, o que você teria feito se descobrisse que seu parceiro, a pessoa por quem você lutou, se sacrificou, esperou décadas para se casar, estava te traindo sistematicamente enquanto você lutava pela sua vida? Que escolha você faria? Protegeria a instituição ou protegeria o relacionamento? Charles escolheu a coroa. Não porque amasse o poder, mas porque entendia que algumas traições são profundas demais para serem ignoradas. Ao fazer isso, ele deu ao filho e ao país uma nova oportunidade. A história da abdicação do rei Charles e da queda da rainha Camila será estudada por gerações. É um lembrete de que, mesmo no século XXI, mesmo na era do Instagram e do Twitter, a monarquia ainda opera segundo regras antigas. Regras onde a traição acarreta consequências, onde o dever se sobrepõe à emoção, onde a justiça permanece absoluta. 3 mulheres estiveram no centro dessa crise. Camila, que apostou no poder e perdeu tudo. Meghan, que conspirou à distância e agora enfrenta as consequências. E Catherine, que lutou com ferocidade silenciosa para proteger sua família e venceu. 3 homens foram testados. Charles, que escolheu a integridade em vez do amor.
William, que aceitou uma coroa que nunca esperava tão cedo, e George, uma criança inocente pega no fogo cruzado da ambição adulta? Mas aqui está a pergunta que deixo para vocês. A decisão do rei Charles de abdicar e expor a verdade foi um ato de um monarca colocando o dever acima dos sentimentos pessoais? Ou foi um ato pessoal de vingança contra a traição de sua esposa? Justiça ou vingança, dever ou mágoa, coragem ou crueldade? A resposta provavelmente depende da sua perspectiva, se você acredita que os monarcas devem ser submetidos a padrões mais elevados do que as pessoas comuns, se você acha que o amor deve alguma vez justificar a traição. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Charles agiu certo ao expor Camila publicamente? Ele deveria ter resolvido a situação em particular? O casamento deles poderia ter sido salvo? E quanto à conspiração de Meghan, até onde a responsabilidade deve ir? Se você achou essa história tão envolvente quanto eu, clique no botão gostei, compartilhe com alguém que adora dramas da realeza e inscreva-se porque, acredite, essa história ainda não acabou. As repercussões ainda estão se desenrolando, as consequências legais ainda estão pendentes e a monarquia está entrando em território desconhecido. Obrigado por assistir e lembre-se, no jogo das coroas, a verdade é a única arma.